responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos, não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Aleluia, Deus é bom. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. É bom ver que a choupaninha deixou de ser uma choupaninha, não é? É bom saber que a palavra do Senhor tem avançado e que ela funciona e ela prospera nas nossas vidas, não é verdade? Então, nós vamos compartilhar a palavra de Deus e antes eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse sua expectativa diante do Senhor. E você dissesse: Pai, eu estou aqui, você conhece a minha necessidade. Eu vou ouvir aquilo que eu preciso ouvir. Você pode fazer uma oração agora? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer por esse tempo, é um privilégio estar aqui novamente, é bom demais poder ver a palavra do Senhor avançando e trazendo um transbordar nas nossas vidas, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo, por todos os lados nós avançamos, porque a sua palavra ela prospera. E nós queremos te agradecer por esse dia e essa noite, onde a sua palavra encontra corações sedentos, corações que têm amor pela verdade, amor pelo seu reino, amor por querer fazer e cumprir a sua vontade. E nós queremos te agradecer porque a palavra ela vai encontrar lugar. E se ela encontra lugar, ela vai prosperar para o propósito para o qual você a enviou. E nós te agradecemos, Pai, por cada vida, cada pessoa pegando da unção, recebendo da unção que está no poder da sua palavra e também no poder do seu Espírito. Quero te agradecer e te louvar em nome de Jesus. E se você crê, você diz amém. Amém. Aleluia. Eu tento voltar, eu tento falar algumas coisas diferentes, mas nesses últimos tempos Deus tem me levado para ministrar algumas coisas que têm sido rema no meu coração, que tem sido uma realidade no meu coração. Talvez alguns aqui já tenham até ouvido sobre isso. Mas, de uns 2 anos para cá, o Senhor tem me dado um entendimento maior a respeito de quem nós somos e do poder que opera dentro de nós. Amém? Porque quantos de vocês sabem que nós aqui vamos ser e vamos trazer, preparar o caminho para a segunda volta do Senhor. E amados, a igreja de Jesus, que Jesus vai vir para buscar, ela não é uma igreja, não sei se vocês conhecem essa palavra, mas não é uma igreja manca, capenga, que vive se arrastando, que vive mendigando, que vive implorando por alguma coisa. Mas o Senhor, Ele está vindo para voltar, para pegar uma igreja triunfante, que anda na consciência daquilo que é, daquilo que tem e daquilo que pode. Amém? Eu sei que muitas vezes nós temos visto, por exemplo, às vezes a gente chega e a gente se depara com um mendigo na rua, e a primeira coisa que ele faz quando se aproxima uma pessoa, ele olha para a gente com um olhar de piedade ou de dó, e ele olha pedindo alguma coisa. Foi exatamente assim que aconteceu com Pedro e João quando eles estavam indo, no em Atos capítulo 3, na Porta Formosa. Diz que aquele homem olhou para eles como se estivesse pedindo alguma coisa. Mas Pedro e João podiam até dar dinheiro para eles. Mas eu vou te dizer uma coisa, amados. Sabe que bens não são a resposta do perdido? Nós temos que entender que o que nós realmente precisamos na nossa vida não é ter mais dinheiro. Não é ter mais um carro. Não é ter mais uma casa. E eu não estou dizendo que essas coisas não são boas e não ajudam nas coisas aqui da terra. Mas essas coisas não criam dentro de nós a consciência daquilo que nós somos, temos e podemos fazer. Porque não é pelo poder do dinheiro que nós vamos trazer libertação na vida de uma pessoa. Nós temos que entender que naquele momento, Pedro e João, quando se depararam com aquele homem, ele podia simplesmente dar uma moeda para eles, para ele. Mas não era a resposta do que ele precisava. E nós temos que entender que a vida do homem, ela não pode viver ou se mover atrás de coisas que são temporárias. Tudo que você conquista
pela força do seu braço aqui nessa terra, vai ficar. Não tem peso de eternidade. E nós temos que entender que a nossa vida, ela deve estar envolvida não apenas nas coisas dessa terra, mas em primeiro lugar, naquilo que tem peso de eternidade. Então Pedro e João olharam para aquele homem e ele disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E eu vou te dizer, tem uma outra versão que eu gosto mais, que diz assim, ao invés de ele dizer o que eu tenho eu te dou, ele disse, quem eu tenho, eu dou para você. Nós só podemos dar alguma coisa que nós temos. Amado, nós temos que entender que nós temos que parar de viver de aparências, de uma falsa ação de poder e começar a andar no poder de Deus que já está dentro de nós. Chegou o tempo da gente parar de falar sobre um evangelho que é poderoso e começar a demonstrar um evangelho poderoso. Mas isso não vai acontecer se a gente não entender 3 coisas. E eu sei que quem faz rema são as coisas que mais escuta. Quem somos, o que temos e o que podemos fazer. Se você não entender quem você é e você achar que você ainda é aquela minhoquinha de Jacó, aquele vermezinho que não tem condição de nada, não tem poder de nada, não pode nada, você vai continuar sendo nada e fazendo nada. Você não é coitado nessa história. Deixa eu te dizer, na história que Deus escreveu sobre você, você não é a vítima. Nem o coitado. Você é aquele que está na posição de vencedor, mais do que vencedor. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se nós não mudarmos a nossa maneira de nós nos vermos e começarmos a nos ver através das circunstâncias que acontecem na nossa vida, você nunca vai avançar do nível que Deus está te puxando. Você só vai viver essa vida para conquistar e vencer as situações e não avançar sobre elas. Não sei se você entendeu isso. Porque se tudo aquilo que você despende, a sua força, é para pagar uma conta, a sua vida só vai girar em torno de pagar contas. Se a sua vida gira em torno apenas de ter dinheiro para adquirir algum bem nessa terra, tudo na sua vida e toda a força que você tem vai se resumir a isso. Por quê? Porque você não pode ir além daquilo que você mesmo vê. Você está comigo? Eu não gosto muito de fazer isso, mas olhe para a pessoa que está do seu lado. E diga para ela, você nunca vai fazer além do que você mesmo vê. Você nunca vai fazer. Isaías 1:19 diz o seguinte. Isaías 1:19 diz, se quiserdes e me ouvirdes. O se, a condição não é de Deus. A condição está conosco. E Deus diz, se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Ou seja, a condição é nossa, mas a certeza é de Deus. Deus diz, se você quiser, você come. Se você quiser, você come. Se você ouvir, você come. Agora, por que ele diz, se quiserdes? Porque a gente pode não querer. A gente pode simplesmente ter uma ideia da nossa própria vida naquela rotina do dia a dia. Eu levanto, eu acordo, eu faço as coisas de casa, ou eu vou trabalhar, e à noite eu venho para a igreja, ou eu vou para o rema, aí eu volto, aí na terça eu vou para o culto, aí eu volto, aí na quarta eu vou para o rema, aí eu volto, na quinta eu venho para a igreja, eu volto para casa, e na sexta eu vou para o rema, e eu volto para casa, tenho um dia de folga, e aí no domingo eu venho para a igreja, e volto, e assim é a nossa vida. E eu quero te dizer que não. Não.
Porque se você é igreja e você é apenas o que você é sobrenaturalmente quando você está dentro do rema ou dentro da igreja, você não entendeu a proposta. Por quê? Porque aqui é onde você tem mais entendimento, mas é lá fora que você libera. Porque é lá fora que você tem que ser luz, é lá fora que você tem que temperar, é lá fora que você tem que demonstrar a capacidade, o poder e a habilidade que está dentro de você. Às vezes a gente deixa o nosso melhor grito para aqui para dentro. Nosso melhor grito é lá para fora, para que as pessoas ouçam aquilo que está dentro de nós. Então a gente tem que parar de ser agente secreto do Senhor. E a gente tem que começar a nos revelar. Mas se você não pensa ou não vê a sua vida além da sua rotina, por mais que Deus queira, você nunca vai conseguir fazer absolutamente nada de sobrenatural. E você vai viver uma rotina natural todos os dias da sua vida, mesmo você sendo salvo, indo para o céu e tendo todo o poder de Deus habitando dentro de você. Por quê? Porque nós só andamos naquilo que nós conhecemos. Então a primeira coisa que você precisa entender na sua vida é que você não é o coitado da história e você não é a vítima dessa história. Você é o protagonista. Você é aquele que foi levantado para ser um referencial nessa terra. Para dizer, ei, vocês querem saber quem é Deus? Olha para a minha vida, porque eu sou outdoor de Deus, do seu caráter, do seu poder e dos seus atributos aqui nessa terra. Nossa, Samuel, você não acha que isso é demais, não? Não, não acho não. E eu vou te mostrar. Apenas para te dar um pano de fundo para aquilo que nós vamos falar hoje à noite. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Você está comigo? Aleluia! Gênesis capítulo 1, versículo 26. Não precisa nem perguntar se vocês encontraram, né, amados? Se vocês estão procurando ainda, misericórdia. Você precisa ler mais sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu sei que a gente já ouviu tanto, mas tanto esse versículo, que simplesmente ele se torna uma coisa que caiu no costume. Não faz mais tanta diferença a gente citar Gênesis 1, 26. Mas olha só o que Gênesis 1, 26 diz. A ênfase e as palavras que ele coloca aqui. Existem coisas que, vamos dizer assim, que são palavras mais fortes para trazer um entendimento dentro de um versículo. E aqui nós podemos salientar o quê? Olha só. Eu posso salientar dentro desse versículo 3 palavras principais. Imagem, semelhança e domínio. Diga imagem, semelhança e domínio. Agora olha só. Também disse Deus, façamos o homem. Ele não estava dizendo façamos só Adão. Isso aqui era a criação de todo ser vivo a partir de um. Ia vir todos nessa mesma qualificação. E ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Aqui é a Trindade falando. Aqui é Deus falando. E ele disse, como é que a gente vai... O projeto do homem. Eles estavam lá, acho que numa mesa. E vamos colocar aqui, vamos desenhar o homem. Qual é o projeto dele? Como é que ele vai ser? Então, quando você quer fazer o projeto de uma coisa, você tem que primeiro saber a aparência daquilo. Você tem que saber as características que aquilo tem que ter.
Um arquiteto, quando ele vai fazer uma casa, ele pergunta para a pessoa, o que você quer? Quantos quartos você quer? Para que você quer isso? Como você vai utilizar essa área? Não é assim? Então, amados, Deus aqui era o grande arquiteto que estava numa reunião com as outras duas pessoas da Trindade para querer saber como era que ia ser a funcionalidade do homem. E ele disse, vamos definir primeiro uma coisa, a aparência dele. Como é que ele vai se parecer? Eu acho que eles se olharam e disseram, eu acho que é uma boa ideia ele se parecer com a gente. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você é a cara de Deus. Você é a cara. Então para de dizer que você é feio. Você não é feio. Porque você é a cara de Deus. Você é a imagem de Deus. Semelhança de Deus. Mas você é a imagem e semelhança de Deus. E ele disse, e o que é a funcionalidade dele? Qual é a funcionalidade dele? Bem, a gente está criando a terra e a gente colocou, a Bíblia diz em Salmo 115, versículo 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens. A terra não é de Deus. Bote suas pedras no chão. A terra não é de Deus. Eu vou dizer de novo. A terra não é de Deus. É de quem? É nossa. Os céus são do Senhor, mas a terra é dos filhos dos homens. Então Deus disse, já que criamos a terra para Ele, então vamos dar a Ele domínio. E o que é domínio? Governo, reino, poder, autoridade. Aí ele disse, sobre quê? Qual vai ser o tamanho da atuação desse homem? E ele disse, ele vai dominar sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos. Eu acho que ele olhou e disse assim, quer saber? Sobre toda a terra. Vamos encurtar a história. Vamos resumir aqui. Então, sobre toda a terra é o domínio do homem. E talvez você diga, mas Sâmia, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É verdade. Mas você ainda está nessa terra? Então, na sua área de autoridade, você ainda pode exercer domínio, porque maior é aquele que está dentro de nós. Mesmo o mundo jaz no maligno, ainda quem domina na minha área sou eu. E você também. Nós temos que parar de deixar a coisa ao acaso, achando que só porque o diabo é o Deus desse mundo, a gente não pode influenciar, interferir e paralisá-lo. Amado, eu quero que hoje à noite você se exploda. Eu quero que hoje à noite voe pedaço de você para tudo quanto é lado. E eu vou te explicar daqui a pouco por que eu estou dizendo isso. Amém? Então a primeira coisa que você tem que entender é que você tem atributos, características e poder de domínio que veio diretamente de Deus para você administrar essa terra. Amém? Agora abre sua Bíblia em João capítulo 10. Isso é só a introdução da mensagem. Quero ver se tu é crente. João capítulo 10. Jesus estava tendo uma conversa acalorada aqui com os religiosos, com as pessoas entendidas da palavra naquela época. E essas pessoas quiseram várias vezes matar Jesus. E nesse capítulo 10,
nessa passagem aqui, a partir do versículo, vamos começar a ver no versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. E aí, versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Agora, olha só, versículo 31, novamente. Então, isso já tinha acontecido, porque agora estava acontecendo novamente. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhes atirar. Ou seja, eles queriam matar Jesus, porque, amado, quando o judeu pegava em pedra, era para matar. Não era para assustar, era para matar. E aí, eles pegaram em pedras para atirar em Jesus, e no versículo 32, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? E aí eles disseram, responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Quando eu li isso aqui, eu comecei a rir. Olha só. Versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Você tem dificuldade, você se escandaliza com essa declaração? Não? Você pode dizer ela, você pode repetir: eu e o Pai somos um? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Mas os judeus se escandalizaram com essa declaração. Ao ponto deles pegarem pedras para apedrejar Jesus. E Jesus pergunta: vem cá, vocês estão querendo me apedrejar por causa de obra? De qual obra? Eles disseram: não é por obra, é pelo que você diz. Vocês não pegaram não, né? Eu vou te ajudar. Você não escandaliza pessoas fazendo obras boas. Porque obras boas, tem várias religiões e várias seitas que eles falam e a base deles é obras boas. E tudo bem, não tem problema nenhum, porque todos eles fazem boas obras, estão acostumados a ver boas obras. Amado, você vai começar a escandalizar pessoas quando você começar a ousar, a dizer, a declarar aquilo que Deus diz que você é, aquilo que Deus diz que você tem e aquilo que Deus diz que você pode. Porque quando você entrar e crescer nesse entendimento, as pessoas vão dizer para você: não é bem assim. Você não escandaliza pessoas por obras, mas você escandaliza por declarações ousadas que você diz à altura do que Deus declara. E chegou a hora da gente abrir a boca. Chegou a hora da gente começar não apenas a ficar, Senhor, nesse nível muito baixo de relacionamento, que é o pedir. E começou, amados, chegou a hora da gente começar a entrar no nível de relacionamento, da gente começar a declarar coisas à altura daquilo que Deus declara, para que a gente possa subir no nível de entendimento que Deus quer que a gente ande. E o nível que Deus quer que a gente ande nesses últimos dias não é o evangelho para pagar contas, é o evangelho para andar no poder do Espírito e se levantar como uma testemunha do poder de Jesus Cristo dentro de você. E isso não vai acontecer com uma mentalidade de evangelho socorrista. Evangelho SAMU. Socorre quem está atolado de dívida, socorre quem está atolado de problema. E eu não estou dizendo, amados, que você não pode. Porque Deus, Ele quer suprir, resolver, ajustar, organizar cada área da sua vida. Mas eu vou te dizer, quando a gente entender
que essas coisas não vêm em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas são bônus que acompanham um coração que busca andar na vontade de Deus. Aleluia. E aí ele continua dizendo o quê? Versículo 34. Ele diz, replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu gosto de Jesus porque ele pegava a fonte dos argumentos deles e voltava contra eles mesmos. E Jesus disse, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses, aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Veja só, eles estavam se sentindo aterrorizados porque eles interpretaram Jesus dizer, eu e o Pai somos um, como uma blasfêmia. E Jesus disse, mas está escrito na lei, sois deuses. Onde é que está escrito isso? Abra sua Bíblia em Salmo 82. Você está comigo, irmão? Versículo 6, diz assim, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Quem é que ele está associando a deuses? A filhos do Altíssimo. Lembra? Gênesis 1, 26? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio aqui na terra. Ou seja, o homem foi criado para ser uma extensão do próprio Deus, só que num ambiente diferente. Deus domina nos céus, o homem domina na terra. Então nós temos que entender uma coisa. A própria Escritura nos chama de deuses. E de novo pegaram os judeus em pedras para tirar a irmã Sam. Não. Amado, filho de gato é o quê? Filho de cachorro? Filho de hipopótamo? E filho de Deus? E filho de Deus? Você pode não ter os atributos de onisciência, onipresença e onipotência, mas o que está em você são os mesmos elementos do caráter, da natureza do seu pai, porque o seu espírito veio dele. Você é filho de Deus. E porque você é filho de Deus, você não pode ser verme. É por isso que em Salmo 2, Deus, quando começa a ouvir as ameaças que se levantam contra os príncipes, ele diz, zombamos deles. Porque é ridículo eles pensarem que eles podem se levantar contra os deuses dessa terra. Deuses. Pode ser que na época de Jesus escandalizou ele dizer, eu e o Pai somos um, mas pode ser que hoje o que esteja escandalizando é exatamente eu abrir a boca e dizer o que a Escritura diz, somos deuses.
Porque somos filhos de Deus. Agora, por que eu disse isso? Por que eu cheguei até aqui? Para que você possa entender quem você é. Porque quando você entende quem você é, você vai parar de andar de cabeça baixa, se achando indigno, se achando que não tem condições de receber e de andar naquilo que Deus disse que você já é e tem. Porque tudo aquilo que pertence ao Pai, pertence ao Filho. E eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente entender que tudo que aconteceu, tudo, de Gênesis a Apocalipse, tudo que aconteceu foi por causa de uma coisa chamada, sabe o quê? Posição. O diabo queria a posição de Deus, não conseguiu. Ele foi expulso. Ele foi lançado aqui na terra. A posição que ele queria, que era subir acima dos céus, sentar no trono de Deus. Sabe quem foi que conquistou essa posição? Porque o diabo disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu me elevarei, subirei até as alturas, me sentarei no trono. Deixa eu te dizer quem foi que conquistou essa posição. Nos tornamos semelhantes ao Altíssimo, estamos assentados à direita de Deus, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder. Então quem ocupou o lugar que ele queria? Os deuses, os filhos de Deus. Ele não podia ocupar lugar de filiação porque ele não era filho, ele era criatura. E talvez você pense que o diabo é tão poderoso, tão grande, tão forte, mas o diabo é criatura. Mas você é filho de Deus. E por ser filho de Deus, a sua posição não é abaixo dos anjos, é acima deles. Porque você está sentado em Cristo, à direita de Deus. E vou te dizer outra coisa, quando Deus olha para você, Ele não faz assim, Ele não olha para baixo, Ele olha para a direita. Ele não vê você com suas imperfeições, Ele não vê você com suas mesmices, Ele não vê você com suas limitações. Ele, quando olha para a direita, vê você através de Cristo. É você nele, você vivendo através da realidade dele dentro de você. Então, se Deus olha para você através de Cristo, que tal você começar a olhar para você da mesma maneira? O problema é que a gente quer olhar para a gente através do nosso homem velho. E o nosso homem velho, ele tem que estar enterrado. Porque defunto, quando tira ele debaixo da terra, ele fede. Então, toda vez que você olhar para você, lembrando-se de como você era, pensava, agia, sentia, você vai feder. Você não se torna, naquele momento, um bom perfume de Cristo. Você está maculando a essência pura que está dentro de você. Mas você precisa olhar para você como Deus olha para você, através de Cristo. Cristo em nós, amado, é a esperança da glória. Não vai haver glória se nós não tivermos a consciência de que é nós vivendo através dele. E aí o que é que ele fez? Agora abra sua Bíblia. Eu vou explicar a frase que eu disse. Abra sua Bíblia em Efésios 1. Esse entendimento começou a chegar mais na minha vida a partir de duas frases que Deus me deu. E, amado, Deus fala comigo de uma maneira meio esquisita. A primeira frase foi: o Senhor falou para mim, eu quero que você se vire do avesso.
Eu disse, como assim? Ele disse, quando você vira uma roupa do avesso, o que está dentro sai, o que está fora entra. Ou seja, Deus quer que o seu espírito tome a evidência da coisa e que você pare de andar com a consciência da carne, dos sentimentos, da alma, dos raciocínios. Ela tem que ficar absorvida pela vida do espírito. Então diga para a pessoa que está do seu lado, eu quero que Deus te vire do avesso. E a segunda frase foi, Deus falou para mim, ele disse, eu quero que você se exploda. Eu disse, pô, pai. Está me xingando. E ele me deu referência para isso. Efésios capítulo 1. A gente conhece muito essa oração de Paulo pelos Efésios, não é? A gente sabe que aqui Paulo, ele está orando e está pedindo a Deus para que Deus conceda àquele povo espírito de sabedoria e revelação. Não no nosso entendimento, não no nosso conhecimento, mas no conhecimento dele, do que ele tem preparado para nós. E ele disse, Senhor, dê a eles revelação e sabedoria de 3 coisas. Toda a minha oração por eles é para que você dê a eles sabedoria e revelação de 3 coisas. E a primeira, ele começa aqui. Ele diz assim, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Primeira coisa. Ou seja, para que você foi criado? Qual é a tua vocação? Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? Qual é o teu sentido de vida? Então, a primeira coisa que Paulo orou, pedindo a Deus para conceder espírito de sabedoria e revelação para aquelas pessoas, é para que eles entendessem qual era o chamamento deles. E sabe o que é isso? O que somos em Cristo. Segundo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Ou seja, Senhor, uma vez que eles entendem quem eles são, revela também para eles a herança que eles têm. E sabe o que é isso? O que temos em Cristo. E no versículo 19, ele fala a terceira coisa. Ele diz, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aí ele diz, que poder foi esse? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir. Não só no presente século, mas também no vindouro. Então, a terceira coisa que Paulo orou, para que Deus desse revelação e sabedoria, era para que aquelas pessoas soubessem a grandeza do poder. E o que é isso? O que podemos fazer. Então, aqui está claramente descrito o que somos, o que temos e o que podemos. Agora, preste atenção. E foi aí que a minha vida começou a virar de perna para cima, depois foi para perna para baixo de novo. Versículo 19, quando ele diz, Senhor, conceda a eles revelação e sabedoria, para que eles tenham, que eles saibam qual seja a suprema grandeza do poder. Amado, essa palavra poder aqui, é a palavra grega dunamis, que é poder explosivo. Ok? Poder explosivo. Agora me diga uma coisa.
Na realidade, tem uma coisa criada e que nós conhecemos e que a palavra dessa coisa que eu vou dizer veio dessa palavra dunamis, que é dinamite. A palavra dinamite veio da palavra grega dunamis. Por quê? Porque a palavra define o propósito. Então, quando ele diz... Não, deixa eu dizer isso daqui a pouco. Uma dinamite, você já parou para prestar atenção como ela fica legal como elemento de decoração em cima de uma mesa? Você já viu uma banana de dinamite do lado do seu abajur, no criado mudo do seu quarto? Quem aqui já viu? Você já viu uma banana de dinamite na cadeira da igreja? Você não vai ver uma banana de dinamite nesses lugares, porque banana de dinamite não foi feita para decorar. E muito menos para ficar inerte. E sabe por que não? Porque se fosse para ela ficar inerte, não teria pólvora dentro dela. Espera aí, deixa eu dizer de outra forma. Se fosse para ela ficar inerte, não teria poder explosivo dentro dela. Uma dinamite tem tanto poder explosivo dentro dela, que dependendo de onde você coloca a mada, ela pode derrubar uma parede, ela pode derrubar uma casa. E se tiver muitas bananas de dinamite, aí é que o estrago é grande. Porque a banana de dinamite, ela está inerte até que coloque fogo nela. Mas na hora que o fogo chega, o fogo ativa o poder explosivo que está dentro dela. E aí não tem aquela história, eu vou me conter. Porque poder explosivo explode. Paulo estava dizendo, Senhor, pelo amor de você mesmo. Pai, eles estão andando de uma maneira que não foi a maneira que você criou eles para andar. Eles nem estão sabendo o que eles têm. Eles não sabem nem o que eles são. Senhor, dá uma mão aí. Porque eu tenho pregado. Eu tenho falado sua palavra. Mas, Senhor, se você não der espírito de sabedoria e revelação, para que eles entendam essas coisas, eles vão continuar sendo apenas ouvintes, inertes e meros elementos de decoração dentro da igreja. É tanto que tem pessoas que têm a cadeira marcada. Se alguém sentar ali, eu não estou falando dos pastores que tem que sentar na frente mesmo. Eu estou falando de pessoas que, se você sentou na cadeira dela, pensa na briga. E elas fazem, na hora do louvor, elas já têm a pose. Elas já sabem, elas já têm os passinhos da dança, tudo igualzinho. Você diz, onde é que está o irmão fulano? Pode ir lá atrás, na terceira fileira, de trás para frente, do lado esquerdo, contando da quinta pessoa, da direita para a esquerda, você vai encontrar ele. Diga, diga, diga. Fala, Deus. E ainda tem aqueles elementos de decoração que acha que o culto está demorado demais e que não precisa disso e que Deus tinha que ter a hora certa para acabar tudo, porque tem que ter um negócio sem ter ordem. Deixa eu te dizer, deixa eu te explicar uma coisa. Tem que ter ordem.
Mas a ordem, quando Deus diz, ei, hoje quem manda aqui sou eu, na realidade Ele sempre tem que mandar. Amado, se você quiser ir embora, pode ir, mas não impeça os outros de receberem, se está fora do seu programa. A gente estabelece uma regra, porque a gente sabe que tem que ter, mas a regra não é para aprisionar aquilo que está dentro de você. Se você quer ser e continuar sendo um elemento de decoração, fique à vontade. Se você quiser ficar saindo para se guardar dentro da gaveta, fique à vontade também. Mas não foi para esse propósito que Deus criou você. Deus criou você para você andar na revelação daquilo que você é, daquilo que você tem e daquilo que você pode fazer. Porque é isso que traz mudança real na vida das pessoas. Não é só carregar uma Bíblia debaixo do braço. E nem estar todo culto na igreja, porque sentar no banco na igreja não faz de você um crente. Irmão Reagan já dizia, você não é crente por osmose, amado. Então, se você ficar sentado muito tempo dentro do banco, num banco na igreja, não faz você virar crente, assim como você ficar muito tempo sentado dentro de uma garagem, não vai transformar você num carro. É o que você faz com o que está sendo liberado naquele ambiente que você está exposto. É o que você faz, é o envolvimento que você tem quando aquilo está sendo ministrado sobre você. Agora, estou quase acabando já. Deixa eu te dizer. Paulo aqui não disse, Senhor, dê a eles poder. Eu vou dizer de novo. Paulo não disse. Será que Paulo entendia das coisas espirituais? Eu acredito que ele entendia um pouquinho. Você acha que a necessidade do povo, se fosse poder, Paulo não teria pedido? Mas a questão aqui, amado, é que a gente tem um entendimento tudo errado. A gente pede poder. A gente está pedindo poder. Senhor, me dê poder. Tem até a musiquinha, né? Senhor, me dá poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, né? Canta que você se revela de onde você é. As tuas origens. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aqui Paulo não está dizendo, Senhor, dê a eles poder. Assim como em Atos, quando a igreja era perseguida, presa, e eles se reuniam para orar, eles não diziam, Senhor, me dê mais poder, porque o negócio está feio. Eles pediam ousadia. Por quê? Dê a eles o espírito de sabedoria e revelação, para que eles saibam que eles já têm. Ele já tem! Ele já tem! O poder. Aí você diz, irmã Sam, eu acho que meu poder está meio fraquinho. Amado, ele está dizendo que o poder que você recebeu, ele deu um exemplozinho do que ele fez. Ele ressuscitou Jesus da morte. Agora eu te digo, se o poder que nós recebemos da parte de Deus levantou Jesus da morte, como é que você não consegue levantar da cama de manhã? Como é que você diz que não consegue vir para o culto? Se o poder que está dentro de você levantou Jesus do inferno, como é que esse poder não pode levantar você de uma cama? Por isso que eu quero que você se exploda. Porque dentro de você tem poder explosivo. E esse poder explosivo que está dentro de você não foi criado para ser inerte. Foi criado para você meter fogo nele. E ele se manifestar e revelar a capacidade que está dentro dele. Aleluia. Agora deixa eu te explicar mais um pouquinho.
Amado, eu tenho falado isso por onde eu passo, porque essa tem sido a mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Volta para Gênesis 1. Eu quero que você se exploda. Eu quero que você se exploda. Eu quero que você se exploda. E amanhã se exploda muito mais. E depois de amanhã se exploda mais ainda. Eu quero que voe caco de você para tudo quanto é lado. Eu quero que por onde você passar fique um pedaço de você impregnado na vida de alguém. Eu quero que os estilhaços da sua vida marquem a vida de alguém. Ixi. Está ocupado. Presta atenção. Olha só. Gênesis 1, versículo 1. Quantas vezes a gente não já leu Gênesis 1, versículo 1? Amado, eu dou aula desde 95. Eu comecei cedo, vale salientar. Eu sou prodígio, precoce. E eu sempre, na maioria das matérias que eu dou, a gente sempre toca em Gênesis. Sem contar quando a gente faz o devocional de ler a Bíblia em um ano. Você toca em Gênesis de novo. E um dia, eu estava lendo Gênesis 1:1. E o Senhor falou para mim, pode parar. Você não está entendendo nada. Eu digo, Senhor, eu estou no primeiro capítulo, no primeiro versículo. E ele disse, você não entendeu o primeiro versículo. Lê de novo. E eu disse, Senhor, não preciso nem abrir a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Qual é o mistério disso aí? Quem criou os céus e a terra? Deus. E ele disse, você não entendeu? E eu disse, rapaz, eu acho que eu estou num nível de burrice muito grande, porque eu... E o Senhor falou para mim, sabe qual é a melhor maneira de você entender e absorver tudo o que um versículo diz? É fazendo perguntas para ele. E ele começou a me ensinar. E ele disse, quem criou os céus e a terra, Sâmia? Eu disse, Deus. E ele disse, quem sou eu aí? E eu fui para uma concordância. Olhei. E essa palavra Deus aqui, no versículo 1, é a palavra hebraica Elohim, ou Elohim. E essa palavra, ela significa a pluralidade de Deus. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nem sempre no Velho Testamento você vai ver Deus como Elohim. Por quê? Porque, amados, eu sei que a nossa Bíblia, por ela ser em português, a gente não tem essa consciência. Mas no Velho Testamento, existem vários nomes para definir a pessoa de Deus. Um deles é Elohim. Outro é Jeová. El Shaddai. Aí vem Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rafa e por aí vai. Por quê? Porque o nome revela a atuação. Diga o nome, revela a atuação. Então, quando Deus chegava e se apresentava como Jeová Jireh, as pessoas entendiam que ia ter provisão. Quando ele se apresentava como Jeová Rafa, as pessoas entendiam que ia ter cura. Porque o nome é revelação. Só que no Novo Testamento a gente não vê essas mudanças. Por quê? Porque Deus pegou, condensou todos esses nomes em um só. Colocou todos esses atributos em um único nome. E esse nome é quê? Jesus. Então, quando você clama Jesus, ele vai atuar dentro da área que você precisa. Se é cura, vai se manifestar cura. Se é salvação, vai ser salvação. Se é libertação, libertação. Mas dentro do nome de Jesus estão todos os atributos de Deus. Só que no Velho Testamento não era assim. Então, se Deus colocou aqui e se apresenta como Elohim, ou seja, Trindade, ele não estava fazendo a coisa sozinho. Estava havendo uma parceria.
E na maioria das vezes a gente não entende a função da Trindade, porque a gente só diz Deus para tudo. E a gente não entende que mesmo eles sendo 3 pessoas divinas que trabalham em unidade, eles 3 não têm a mesma função. Eles têm funções diferentes. Mas na nossa consciência, ou posso dizer assim, inconscientemente, tudo a gente atribui a quem? A Deus, como Deus Pai. Não é? Por exemplo, você vai, se encontra com uma pessoa amanhã, que não estava no culto hoje, aí a pessoa diz, eita fulano, e aí, como foi o culto? Aí você diz, rapaz, poder de Deus. Não é assim? E se eu disser para você que o poder não é de Deus? Então vamos entender a função de cada um para que a gente possa aproveitar mais da atuação de cada um também? Quem é Deus Pai na Trindade? Qual é a sua função? Ele é o arquiteto, ele é o cabeça, ele é o que pensa, ele é o que projeta, ele é o que criou o plano, ele é o que fez o projeto de todas as coisas, até mesmo sobre você. Jeremias 29:11 diz, eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. Então quem pensa na Trindade? Quem pensa é Deus. Entenderam isso? Quem é Deus Filho na Trindade? Deus Filho na Trindade é revelado no Evangelho de João capítulo 1. Que diz, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E diz, no final ele diz, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, porque o verbo se tornou carne e habita entre nós. Hoje, a segunda pessoa da Trindade, amados, nós poderíamos dizer que é Jesus, mas antes ele não tinha um corpo. Então ele era a palavra que saía da boca de Deus. Agora deixa eu te dizer, a palavra faz o quê? Ela manifesta o pensamento. É por isso que quando Jesus andou aqui na terra, Jesus disse, eu não faço nada de mim mesmo. Ele disse, eu só falo aquilo que eu ouço o Pai falar. E eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Ou seja, Jesus era a exata expressão do pensamento de Deus aqui na terra. Por quê? Porque o verbo revela o propósito. Agora veja só. Um que pensa, um que declara, ou um que manda. E o terceiro? Faltou quem? O que executa. Porque veja só, tem um que pensa, tem um que dá a ordem, tem que ter alguém para fazer. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que tem todo o poder. Você não entendeu, não? Amado, presta atenção. Quando a gente diz, eita, poder de Deus. Não, o poder não é de Deus, Pai. Todo o poder. O poder que abriu o mar. O poder que limpou os leprosos, que deu vista aos cegos, que levantou os paralíticos, que ressuscitou Jesus. Não é do Pai, é do Espírito Santo. O poder que multiplicou os pães e os peixes. Tudo aquilo de sobrenatural, de manifestação de poder, não veio de Deus. Porque Deus, a função dele é pensar. A função do verbo ou do filho é liberar ou revelar o pensamento. E a função do Espírito Santo é executar a palavra. Então, às vezes a gente diz, poder de Deus, mas o poder não é de Deus. Amado, deixa eu dizer de novo para você entender. Agora sou eu que estou dizendo, Senhor, dê a eles espírito de sabedoria e revelação. Eu estou dizendo para você que
todo o poder. Todo ele. Poder sobrenatural, poder de execução, poder de realização. Amado, todo o poder que existe é do Espírito Santo. Vamos ver se melhora agora, peraí. Olha só. Se todo o poder é do Espírito Santo, e aonde está o Espírito Santo hoje? Vós sois tabernáculo, templo do Espírito de Deus que habita em vós. Amado, se o poder, todo o poder que nós estamos atribuindo a Deus é do Espírito Santo, e ele está dentro de nós, você está pedindo poder para quê, pelo amor de Deus? Se você já tem todo o poder dentro de você. Aí você pode dizer, e por que eu não estou andando nisso? Porque não conhece. Porque nós só andamos no que temos consciência. Quanto mais você andar consciente disso, mas essa revelação, entendimento vai crescer dentro de você. Amado, é como uma torneira. Quanto mais entendimento, mais a torneira é aberta, mais água sai. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma pessoa muito rica. Muito rica, muito rica, muito rica. Pense numa pessoa bem rica. Um homem bem rico. Amados, um homem que é bem rico, bem rico, bem rico. Ele pensa. Enquanto ele pensa, eu só posso ir em tal restaurante por causa da conta. Não, né? Um homem que é bem rico, bem rico, bem rico, bem rico. Ele viaja a hora que ele quer. Ele come onde ele quer. Ele veste a roupa que ele quer. Ele se hospeda no hotel que ele quiser. Ele tem o carro que ele quiser e quantos ele quiser. Não é assim? Então vamos colocar assim. Um homem muito rico tem muitas atuações, não tem? Ele pode fazer muitas coisas, concorda? Agora, uma pessoa que tem 50 centavos, um real dentro do bolso, ele pode ter muita atuação? Amado, o máximo que ele faz é comprar um pão. Não é? E dependendo do lugar, o pão e um pingado não dá. Tem que ser só o pãozinho. Não é assim? Então, preste atenção. Se um homem com muito dinheiro tem muita atuação, pode fazer muita coisa. E a gente sabe que também o contrário é verdadeiro, uma pessoa que não tem. Eu posso dizer que dinheiro é poder? É um tipo de poder. É um poder natural. Ok? Então vamos colocar lá. Se um homem muito rico, com muito dinheiro, ele pode ter muita atuação para fazer muita coisa e realizar muita coisa. O contrário também é verdade. Uma pessoa que não tem muito dinheiro, ele está totalmente limitado a quase nada. Se um homem muito rico tem muita atuação e pode fazer muita coisa e não existe limite porque ele tem muito poder, e uma pessoa que tem todo o poder de Deus habitando dentro dela? Meu irmão, preste atenção. Tu acha que dentro de você recebeu a terceira pessoa da Trindade para habitar dentro de você, que tem todo o poder, só para tu sentar na cadeira de uma igreja? Tu acha que toda a atuação dele em você é para você ficar de casa para a igreja, da igreja para o trabalho, do trabalho para a casa, de casa para a igreja, da igreja para a casa, da casa do trabalho?
Meu irmão, se um homem com muito dinheiro pode comer onde ele quiser, pode ir onde ele quiser, se hospedar onde ele quiser, um homem com muito poder pode curar enfermos, pode expulsar demônios, pode curar leprosos, pode expulsar e pode andar manifestando e propagando e pregando e estabelecendo o reino de Deus aonde ele chegar. E você acha que todo o poder que você tem é só para pagar suas contas? Que Deus te dê espírito de sabedoria e revelação. Porque eu vou te dizer uma coisa. Quando nós falamos sobre poder, para de olhar para cima e começa a olhar para dentro de você. Porque todo o poder de Deus habita na terceira pessoa do Espírito Santo. E ela está dentro de você. Para quê? Para ajudar você a se erguer dentro do que Deus tem para a sua vida, do propósito que Ele estabeleceu para você. Então eu volto a dizer, você não é a vítima da história. Enquanto você não mudar a mentalidade que você tem sobre você mesmo, você está tampando esse poder. E o Espírito Santo está dentro de você assim. Deixa eu sair, deixa eu falar, deixa eu tocar, porque foi para isso que eu vim, para confirmar a palavra que sai da boca de Deus. E como é que Ele vai fazer? Através de nós. Então, quando Deus disser, vai até aquele lugar e impõe as mãos sobre o enfermo. Não diga, ai Senhor, ai misericórdia. Ai meu Deus, eu nem li 50 capítulos da Bíblia hoje. Ei, você já tem todo o poder de Deus habitando dentro de você. E quanto mais consciente dele você anda, mais você libera ele. E eu vou encerrar dizendo isso. Nós sempre queremos estabelecer alvos naturais na nossa vida. Nós queremos ser bom profissional, nós queremos ser bem-sucedidos, nós queremos ter bens. Nós sempre estamos estabelecendo alvos para conquistar. Mas hoje eu vou lançar um desafio para você. Que tal agora, com esse entendimento, você estabelecer alvos espirituais para você alcançar? Que tal você colocar um desafio para você mesmo? Que tal você colocar diante de você dizendo, rapaz, eu vou curar enfermos, eu vou expulsar demônios, eu vou aproveitar toda oportunidade que um enfermo aparecer no meu caminho e eu vou meter a mão na cabeça dele, eu vou impor as mãos sobre ele, eu vou liberar o poder porque eu tenho poder eu tenho. Agora não vou deixar ele guardado dentro de mim, eu vou derramar ele por onde eu passar. Que tal você começar a estabelecer alvos? Amado, eu tenho alvos e eu tenho alvos altos. E sabe por quê? Eu posso conquistar? Porque eu já tenho todo o poder. Eu não quero andar na mesmice de uma vida natural, porque não foi para isso que Ele me ungiu. Você quer prata? Você quer ouro? Eu não tenho prata nem ouro, mas quem eu tenho? Quem eu tenho? Quem eu tenho? E quem é que eu tenho? A terceira pessoa da Trindade. Que levanta, que executa, que transforma e que confirma a palavra de Deus que sai da minha boca. Pedro andava tão consciente dessa verdade que a sombra dele curava. Esse é um dos meus alvos. Isso é para Pedro? Não. Isso é para ministro? Não. Isso é para todo aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Você já imaginou? Você está no balcão da loja que você está atendendo. E você está tão consciente dessa verdade. E quando alguém vir comprar com você, ou pagar alguma coisa, a pessoa simplesmente começar a chorar e dizer, por que eu estou chorando? Meu Deus do céu, o que é que tem em você? A presença de Deus ser tão real na sua vida, que você não consegue mais conter ela dentro de você, e agora ela está começando a afetar a vida de quem entra no seu raio de atuação.
Você já imaginou se cada dinamitezinha que está aqui hoje à noite começar a andar nessa consciência, amado, a gente vai precisar urgentemente alugar um estádio de futebol, porque a unção, a presença vai começar a atrair pessoas sem a gente nem abrir a boca. O que faz a palavra se tornar real para a nossa vida, não é a gente ficar gritando, é a gente despertar a consciência daquela realidade. Às vezes você precisa falar, e às vezes você só precisa olhar para dentro de você. E aí, quando você chega a esse ponto, de você andar consciente da presença dele dentro de você, eu entendo porque eu comecei a entender, porque tem pessoas que ministram cura para outras, eles nem falam nada. Porque Jesus disse o quê? Marcos 16, impõe as mãos. Não diz imporão as mãos e orarão, e rodarão, e gritarão, e amarrarão. Diz, imporão. Por quê? Porque quem tem a consciência do que habita dentro, sabe que não é o braço que cura, é o poder que opera por dentro, que é liberado, que vai executar e confirmar a palavra pregada. Vocês foram abençoados? Quem vai andar no poder de Deus aqui? Quem vai estabelecer alvos espirituais para a sua vida a partir de hoje? Alvos espirituais também. Se você não tem a prática de orar em línguas, amado, estabelece um alvo. Eu vou passar a orar em línguas tantos minutos, ou 1 hora, ou 2 horas, não importa, todos os dias. Começa a despertar ações espirituais, práticas espirituais na sua vida, para que você comece a se acostumar a andar nessa dimensão. Olha, meu pavio era curto, mas eu coloco um alvo espiritual. Eu vou andar em domínio próprio, eu vou andar em mansidão. Isso é alvo. E vai te ajudar a frear os impulsos da tua carne. Porque agora você é consciente de um poder.